A Inês é essa, né, galera? Desse vestido preto com azul, né, galera? E mais uma vez vamos para mais uma gameplay do jogo Family Life. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, galera. A Inês é uma moça de meia idade de 51 anos. Ela é casada com o Thiago e eles têm filhos trigêmeos. Renan, Maria e Daniela. São os 3 filhos que eles têm. Gente, calma, spoiler, só começar, calma, gente, o comercial que apareceu aqui do nada, aí você querer, tá? Vamos lá. O animal de estimação de Inês, que ela tem desde quando os filhos dela não eram nascidos, que os filhos dela têm 2 anos, os três filhos dela, trigêmeos, todos os 3 têm 2 anos, né? E a Inês, quando os filhos dela completaram 2 anos, né? A Inês fazia meses que ela tinha completado 52 anos. E quando a Inês completou seus 52 anos, o animal de estimação dela não queria comer e tinha voltado. E ele podia estar doente. E ela só ignorou. E a animal de estimação de Inês, ele morreu, infelizmente. Mas ainda tinha o hamster de estimação da família. Era o único pet da família vivo daquele tempo. Mas ele sabia que hamsters duravam um pouco. E Inês, com seus 52 anos, queria melhorar a habilidade culinária. E ela falou, prática é a melhor professora. E claro, ela confiando muito na prática, ela aprendia vários métodos incríveis só com isso. E Inês encontrou um gato faminto que foi perto dos canteiros de flores do bairro. E ela levou esse gato para casa. E ela chamou ele de Gatinho, o nome do gato dela, né? O Thiago sentiu que, como o Thiago, ele com seus 52 anos, era um compositor de TV, ele sentiu que o conteúdo de suas músicas não era profundo o suficiente. E ele pensou no conteúdo de críticas à sociedade, e essa foi uma música criticando a sociedade, chocando os fãs, né? E claro, ele como compositor de TV, famoso, ele ia muito bem no seu trabalho. E Renan, ele com seus... Quando ele completou 4 anos e a mãe dele, a Inês, tinha 54 anos, né? O Renan, ele achava que ele não tinha brinquedos suficientes. E claro, a Inês e o Thiago, eles decidiram comprar mais brinquedos para o filho dele, para o filho deles. Para ele também poder dividir com as irmãs deles também, né? Enfim. E o animal de estimação de Thiago faleceu por causa da velhice. E ele só aceitou que aconteceu pelo animalzinho dele de estimação. E, né, o único pet da família agora era o gato de estimação da família. Que Inês que era a desse gato. E o funcionário do governo pediu a Thiago para compor uma música elogiando o governante. Elogiar muito o governante. Já não a música do Thiago foi descriada pelos fãs, né? E o Thiago, ele aos seus 54 anos, ele queria experimentar os seus novos hobbies. Ele decidiu, né, trabalhar. Ele, como ele trabalhava como compositor de TV, ele decidiu cozinhar. E ele chegou a cozinhar todos os dias e melhorou suas habilidades culinárias, deixando a esposa dele, Inês, muito feliz, né? Porque isso aí é legal. Até que Daniela, Maria e Renan, os trigêmeos, filhos de Inês e Thiago, eles estavam na idade de ir para a escola primária. Eles foram para uma escola primária privada. E eles foram para o clube de ciências, né? E a escola deles particular, porque era a escola uma escola chique, que pelo menos não gastava muito dinheiro. E se eles achavam que o bife que Inês tinha feito, que ela era uma chefe de cozinha, ela tinha gosto ruim e queria um reembolso. Ela pediu desculpas e compensou R$ 946. E claro, eles aceitaram a compensação dela, né? Porque ela sempre compensava aos clientes toda vez que eles falavam que a comida estava ruim. E Maria, né? Ela não escovou os dentes direito, edição de mau hálito. E claro, ela escovou os dentes 2 vezes ao dia e a coisa de mau hálito dela melhorou, né? Claro. E a família continuava crescendo.
eram bem experientes do que fazer o trabalho. Eles ganhavam salários semelhantes. Inês queria melhorar a habilidade culinária. Ela maratonou vídeos de culinária, né, enfim. Mas a visão dela foi afetada um pouquinho, né? Ela assistiu vídeo de culinária. Isso diminuiu um pouco a saúde dela, que já era meio baixa, mas ela não ligou. E Tiago achava animais pequenos, queria adotar um animal de estimação. Ele encontrou um cachorro muito fofo e chamou ele de Rosinha. Na verdade não era um cachorro, era uma cadela. Ele chamou essa cadela de Rosinha, né? E ele estava pensando em criar um novo estilo de canção. E como ele é famoso por músicas de rap, músicas pop e músicas de rock, ele decidiu fazer músicas de rap. A música dele foi meio medíocre, então não deu muito bem. E Daniela precisava conduzir um experimento de ciências ao vivo durante por conversa de ciências. Ela fez uma bateria de frutas e acendeu uma lâmpada e garantiu o segundo lugar a Daniela, o que deixou claro Inês e Tiago muito felizes. Tiago sentiu que o conteúdo de sua música não era o suficiente, então ele tirou férias por um tempo e ele aumentou a frequência de seu trabalho. E um cantor famoso ofereceu 15 mil reais para Tiago para ele compor uma música para ele. E ele, né, escreveu um rap e fez muito sucesso. E o cantor famoso deu dinheiro ao Tiago, claro. E o animal de estimação de Inês não queria comer e tinha um ramo. E ele pensou doente. Ela pesquisou online, mas ela não se recuperou sozinha dessa vez do sistema imunológico dele, o que deixou ela bem feliz. E Renan, Maria e Daniela, eles ficaram na idade suficiente para a escola de ensino médio. E claro, eles foram para uma escola privada, uma escola de ensino médio privada, né? Por quê? Porque eles sempre iam para as melhores escolas, né? Que era o que a Inês e o Tiago tinham para pelo menos pagar. Tiago sabe, pensando em que estilo de nova música de canção criar. Ele criou de rock e a música foi extremamente popular. Foi extremamente popular e grandes cantores acompanham sucessivamente, o que deixou ele bem feliz. Inês estava pensando no prato principal de hoje para as crianças. Ela serviu um bife assado e o prato dela foi muito popular. E claro, ela aumentou a frequência do trabalho dela. O que ela era o sonho dela conseguir, ela conseguiu. Né? Enfim. E claro, né? Maria, Renan e Daniela, eles foram pra uma escola pública, né? Quando a escola é na idade suficiente pra isso. E Daniela teve uma experiência excelente e o professor disse que ela podia pular um ano de dia para a universidade. Ela pulou séries e ela foi para uma universidade estadual, escolheu economia, né? Enfim. E aos seus 14 anos ela já estava estudando na universidade, né? O cliente comprou uma barata na comida que Inês estava fazendo, que deve ter caído por acidente, e reclamou com o restaurante. Inês foi demitida, infelizmente, né? E, né? Depois da demissão, a Inês continuou lá, né? Ficando em casa, mas ela nunca perdeu o seu interesse por cozinhar. Desde quando ela era criança, ela fazia isso. E o cantor famoso ofereceu 13 mil para Tiago compor uma música para ele. E ele escreveu um rap. E né, o cantor famoso deu ali a compensação para ele. Renan se qualificou para uma bolsa de estudos integral como na matrícula. E claro, ele candidatou-se a essa bolsa de estudos. E Renan se candidatou a uma bolsa de estudos e a matrícula dele foi em Senta. Que deixou Inês e Tiago bem felizes, né? Um matricular menos para pagar. E Inês, ela invejava amigas que tinham bolsas de grife também queria uma. Ela comprou uma bem barata porque ela queria economizar também. Mas também é uma bolsa de grife bem famosa. Tinha vários famosos usando. E Renan e Maria estavam na idade suficiente para uma universidade. E claro, eles foram. E Inês, ela se sentia mais notada para os seus 6 filhos, né? E claro, ela fez os filhos de ser jovem online. E, né, enfim. E os filhos de Inês queriam mandar a Inês para um asilo. E claro, né, a Inês, ela recusou. E
Inês, ela perdeu um pouquinho de saúde, né? E felicidade, porque, né? Também não tava tão certo, né? Ela tava pedindo até que... Calma, gente. Pediram que a Inês não ficou doente daqui. A Inês ficou doente, né? E claro, foi pagado médicos pra ela. Com um resgate bem sucedido, Inês sobreviveu milagrosamente, né? Gente, eu vou assistir anúncio pra continuar essa família, tá, gente? Calma. Daniela tinha se formado na universidade, ela escolheu trabalhar com finanças. Marta também tinha se formado na universidade, ela decidiu trabalhar com lei. E o Renan, bom, como ele tinha começado só aos 19 a sua universidade, faltava um ano para ele terminar a sua universidade. Daniela, claro, encontrou um novo emprego. Ela candidatou-se a essa posição, né, claro. E Tiago queria explorar novos hobbies. E ele, com seus 70 anos, ele foi ler um livro e ele aproveitou o tempo lendo livros, né, claro. E Renan, no ano seguinte, se formou na universidade. Ele escolheu trabalhar com lei, né, claro. E Daniela e Benjamin se conheceram, claro. Ela e eles se casaram, claro. Ela, com sua experiência boa de trabalho, ela foi promovida de bancária a analista financeira. E o filho do juiz fica na escola dada pelo cliente de Renan. E claro, né? Essa história do juiz decidiu voltar com Renan, infelizmente. E Renan encontrou uma estimação do cachorro e levou ele pra casa. E né, o já explicado um empréstimo de 1 milhão e fez isso. Ela pegou um empréstimo de 1 milhão e Daniela então o banco recusou o pedido do cliente. E Daniela e Benjamin finalmente tiveram filhos. E adivinhem, eram trigêmeos. O nome dos filhos deles, claro, foi Carol, foi Daniela, Nuno e Thiago. Daniela, gente, na verdade não era Daniela, era Daniele. Tinha 2 L com Y no final, o nome da filha de Daniela. E Maria conheceu um moço chamado José e ela se casou com ele, né? E Daniela, a filha de Daniela precisava trocar a fralda. E claro, a Daniele, ela foi lá. Daniela, claro, Thiago, ele era um compositor muito bom no seu trabalho, né? Foram anos de carreira dele. E ele, quando passou dos 65 anos, ele ainda trabalhava, né? E Renan conheceu uma moça chamada Sandra, gente, a Sandra é essa, né? Enfim. E Sandra era jornalista, ele e ela se casaram, né? Claro. E Sandra e Renan não demoraram muito para terem o filho deles, o Matheus. E Gabriel, né? Ele só sempre gostava de um cachorro bravo enquanto brincava. E ele abriu um cachorro mais favorito. E Daniela, Thiago e Nuno, na verdade não. E Daniele, Thiago e Nuno, eles foram para a escola particular quando eles começaram a escola. Eles sobravam por silêncios, né? Claro. E claro, né, galera? A família continuou, né, galera? Enfim. Aí Inês e Maria foram cozinhar, né? Para fazer uma festa de família. Mas faltaram ingredientes. Inês para comprar os ingredientes, né? E, né? Ela tinha muito feito trabalho e foi um advogado associado a um advogado, né? E Daniela, teve uma vez que ela foi demitida e ela fazia uma loja de penhores. E, né? Ela abriu uma loja de penhores e os negócios da loja estavam bombando. Ou seja, ela estava trabalhando agora em negócios. Por que ela decidiu trabalhar
trabalhar negociando as coisas porque ela quis, né? Claro. Que óbvio essa pergunta. Que a gente não faz essa live, né, galera? Que sou Daniela, né, galera? Você sabe, né? E assim, Jesus, Daniela, ela vestiu uma roupa muito mais bonita. E, né, 5 pessoas a limpar a casa a fundo, 5 pessoas da família. E, claro, 5 pessoas da família foram lá limpar a casa, pra deixar a casa novinha e folha. Então parecia que a casa tinha acabado de ser limpa. E Daniela, num negócio que ela tinha feito de loja de pneus, ela foi ajudar em todos que parece que sua memória não está muito boa. Ela guiou pacientemente ele. E claro, deu tudo certo, né? Porque ela sempre dá certo com os idosos. E uma empresa ofereceu a reunião em emprego de 1K de diretor jurídico. Ele recusou o trabalho, porque ele preferia sair de um lado mesmo. E o cliente foi vítima de uma fraude e perdeu 1 milhão. E Daniela, no seu trabalho, ela transferiu 1 milhão para ele. E Daniela foi demitida do próprio negócio dela por desviar fundos. Que Benjamin botou muitas tarefas domésticas, então ela nunca mais viu Benjamin, né? Enfim, então ela se tornou mãe solteira dos trigêmeos dela. E Daniela e Maria começaram a sejo na cozinha, cozinhando em casa. E, né, Daniela tinha fugido, mas Maria sofreu queimaduras graves, né? Ainda bem que ela foi levada ao médico rapidamente. E ela, aos seus 43 anos, a saúde dela começou a se deteriorar. Por quê? Porque ela comia miojo de madrugada, quando ela não conseguia fazer jantar para si mesma e só conseguia fazer jantar para a esposa dela e para os filhos dela, claro. Tiago, Nuno e Daniele atingiram a idade de entrar na universidade, claro. Eles foram para uma universidade estadual, né? Escolher física, né? E Gabriel tinha vontade de entrar na universidade, então ele foi para uma universidade estadual e escolher administração, né? Enfim. E, né? Sandra foi promovida de jornalista a comentarista, né? Enfim. Gente, então esse foi o vídeo, galera. Tchau. Até o próximo, tá? Porque o celular tá 1%, aí não pode descarregar.